é o profeta que mais escreveu no Antigo Testamento, questão das suas escritas, né? O livro de maior volume, 66 capítulos. O interessante é que o Isaías é a miniatura da Bíblia. Dos seus 36 livros, 66 livros, capítulos, simbolicamente representa os 66 livros da Bíblia. E nos primeiros 39 capítulos, que se dá exatamente uma referência aos 39 capítulos, livros do Antigo Testamento, ele fala da situação que o povo estava vivendo naquela época, naquele momento, né? Deus usa ele para referir aquele momento que o povo estava passando. Mas daí para frente, nos próximos 27 capítulos, se refere, é uma simbologia dos 27 livros, cartas que tem no Novo Testamento. E aí já se trata de algo específico sobre esses 27 capítulos, fala exatamente sobre a vinda de Jesus Cristo, né? Esses 27 capítulos, ele vem trazendo referência sobre a vinda do Salvador. Então são 27 capítulos proféticos. E dentre eles, né, ali no começo, Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então Isaías, 750 anos antes desse acontecimento, Deus já revelou para ele que uma virgem daria luz ao Filho de Deus. Logo no começo dos evangelhos, tanto em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 1 também, ele vem falando aí da narrativa do nascimento de Cristo, né, de Jesus. Em Lucas, ele dá referência de um anjo falando com Maria, né? E é mais ou menos assim o que diz a palavra do Senhor. No 6º mês, mês de quem? De Isabel, né? Aqui eu vou começar daqui, mas esse 6º mês seria o sexto mês de gravidez de Isabel, que é parente dele, no caso, gerando ali o profeta João Batista. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está contigo. Ela, porém, ouviu a palavra, perturbou-se dentro de si, por que o anjo estava falando, né? Aquele homem, aquele estava se referindo dela dessa maneira, nessa salvação. Mas o anjo disse assim: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará por nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para todo sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações, né? Se eu ainda sou virgem, sou pura, não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então essa é a narrativa que a Bíblia fala de um anjo aparecendo para Maria. Em Mateus, ali no capítulo 1, José, sabendo disso, que Maria já estava grávida, passou algum período, ele tentando deixá-la secretamente, não a expor, porque pela lógica humana, se está grávida, não é meu, nós está noivo, nós não tem relação, alguma coisa aconteceu de errado, né? Por mais que ela tenha falado alguma coisa, mas no seu coração criou-se uma dúvida e ele tentava fugir secretamente. Mas então o anjo do Senhor vem a ele num sonho. O nascimento de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de unir-se, ela se achou grávida pelo Espírito Santo, que eu relatei agora há pouco. José, a quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la
sem que ninguém soubesse. Enquanto refletia sobre isso, eis que apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo em receber Maria como tua esposa, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o teu povo dos pecados dele. Tudo isso se cumpriu, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta, dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Então está aqui. Deus lá atrás fez uma promessa, e aqui nós podemos ver o cumprimento. Nascendo aí de uma virgem, né? O cumprimento dessa profecia no qual foi relatado. Mas aí vem o porquê. Por que foi necessário dessa concepção sobrenatural? Que muitas vezes passa despercebido para a gente, né? A gente pensa que Deus só queria chegar de uma forma extraordinária, né? Para chamar atenção. Não, tem um porquê. Tem um porquê disso aconteceu. Primeiro, porque Cristo não podia ser gerado por semente humana. Por que ele não poderia ser gerado de semente humana? Justamente porque a humanidade estava corrompida pelo pecado. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Quando Deus criou Adão, Deus criou ele santo, puro. Deus criou ele à sua imagem e semelhança, com plenas condições, né? 100% santo, natural, né? Na sua naturalidade. Mas o que acontece? Por causa do fato, da oportunidade que ele teve de honrar a Deus ou não, ele decidiu fazer um desejo particular influenciado, né, pela serpente, pelo mal. E ele foi e praticou o ato de desobediência, que não era para tocar naquela árvore. E como consequência, ele que era feito à imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança ficou manchada. Entrou o pecado. E esse pecado impregnou na sua alma. E o que acontece? A partir dali então, a sua geração se tornaria como um deles. Quer ver só? Se você abrir a sua Bíblia, em Mateus, em Gênesis capítulo 5, diz assim, ó: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus criou o homem e mulher e os abençoou e deu o nome de ser humano no dia em que eles foram formados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu o nome de Sete. Então, ou seja, Deus criou o ser humano, Adão, Eva, a sua imagem, a sua semelhança. Mas por causa da desobediência, a sua geração já não se via como imagem e semelhança de Deus, mas como a sua própria identidade. O DNA de Adão e Eva, após a desobediência, então começou a ser transferido de geração em geração. Porque a natureza pecaminosa, ela é transferida. Como assim? Se você ler em Salmo 51, versículo 5, diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, ou seja, ninguém, como natureza humana, poderia desenrolar algo para mudar a história da humanidade. Porque o pecado está na transmissão do sangue. Está no sangue. O pecado, o sangue do ser humano está corrompido. Então, de geração em geração, o DNA, o sangue, vai passando. E a natureza humana caída, pecaminosa, vai transferindo de geração em geração. Salmo 58, 3. Os ímpios se desviam desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham.
proferindo mentiras. Então, ou seja, essa natureza humana que nós carregamos, ela está corrompida desde o seu início. Por isso que Deus precisava fazer alguma coisa diferente. Por quê? Porque o primeiro homem errou e contaminou toda a estrutura da criação. Mas Jesus é considerado pela Bíblia como o segundo Adão, o último Adão. O primeiro Adão teve a sua escolha e assim o fez. E todos da sua descendência para lá vêm carregando a sua identidade. Mas veio Jesus de uma forma diferente para se tornar todos aqueles que nasceram do Espírito, como ele nasceu, venham então caminhar nessa outra dimensão, deixando a velha natureza, essa que é pecaminosa, para trás e se tornando uma nova criatura em Deus. Seria uma criação e não uma encarnação se ele nascesse nova, como o nosso nascimento natural. Jesus precisava ser encarnado e não criado, gerado, entendeu? Olha o que Zacarias 12 diz, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele. Então, ou seja, quando há ali a concepção, o espírito do homem, ele nasce naquele momento. A alma e o espírito, ele nasce a partir daquele momento em que o espermatozoide se encontra com o óvulo. Ali é a essência da vida se torna, se faz. E ali é gerado a alma e o espírito. É ali naquele momento. Isso quebra alguns conceitos que muitos entendem, pensam que o espírito já existe em algum lugar e simplesmente ele vem para se reencarnar no ser humano. Não, não é isso que a Bíblia fala. Ele fala que é criado naquele momento, junto com a alma. Fôlego de vida, ali quando Deus criou Adão e Eva, ele soprou e passou a ser alma vivente, né? Ali gerou a alma e gerou o espírito. Então, lá no céu não tem um quartinho de espíritos lá, reservado para cada corpo que há de nascer. Não, é gerado ali no momento, entende? Então, isso é a criação. Mas aí precisava ser algo diferente. Então, Cristo foi gerado de uma forma espetacular, que não tenha vínculo com o sangue humano. Por isso que o Espírito Santo colocou dentro da mulher. Veja só, o anjo do Senhor disse em Lucas 35, 1, né, 1:35, que lemos agora há pouco, ele disse assim: o Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso também o ente santo que há de nascer, há de ser chamado Jesus. Então esse ente santo, por causa desse fato, ele nasceu de uma forma quebrando a estrutura antiga do primeiro Adão. Quem está comigo aqui? Adão foi criado sem pecado. Isso é importante a gente dizer. Deus criou ele perfeitamente. E a sua descendência seguiria aí pelo mesmo caminho. Mas quando entrou o pecado em cena, né, Adão se tornou contaminado e a sua descendência também ficou contaminada. Então Jesus precisava nascer desse jeito, sobrenaturalmente, sendo colocado dentro de um útero de uma mulher, para quebrar, para que o seu sangue fosse puro. Entendeu? Maria, ela foi a barriga de aluguel do Deus vivo. Então precisava ser diferente. Por isso que João 3, ali, quando Jesus está num bate-papo com Nicodemos, ele fala assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, ou seja, quem é nascido de Adão, é referência de Adão. Porém, quem é nascido do Espírito, ou seja, quem é nascido em mim, na minha referência, esse é espiritual. Essa é a questão.
O que é nascido da carne é carne, se referindo à natureza humana de Adão. Mas Deus dá uma oportunidade para você nascer no Espírito. Nascer de novo no Espírito, para você ser então semelhante a Ele, o Salvador. Amém? Muito bem. Vamos aqui entender um pouquinho mais sobre Adão e Cristo. Romanos 12, que eu li agora há pouco, ele dá uma sequência aí que diz assim: portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, todos pecaram. Aí ele dá a explicação, porque antes da lei ser dada, não havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, ou seja, antes da lei já existia o pecado, porque o pecado foi lá atrás, e a lei surgiu com Moisés lá na frente. Mas esse tempo, Deus vai usar de uma outra forma, para fazer a sua matemática. Mas o dom, no entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só homem, ou seja, se todos estavam condenados à morte por causa da atitude de um, que era o cabeça, né? Todos estavam condenados por causa de uma atitude de um. Então, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, por isso que Jesus precisava vir, para fazer diferente, para resgatar esse povo, para nascer espiritualmente. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas, para a justificação. Então, ou seja, pelo um só homem, Adão, todos pagaram preço, mas o preço de todos foi pago por um, Jesus. Amém? Foi pago por um, por Ele. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundante graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa, ou seja, por erro de um só, de Adão, veio o juízo sobre toda a humanidade para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, por amor de Jesus, se entregando por si mesmo, num ato de justiça, veio a graça sobre todos aqueles que o aceitam como seu Senhor e Salvador, nascendo de novo. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio de a obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também pela graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui, Paulo, para Romanos, ele tenta ser mais claro possível, dizendo que quando Deus criou o homem, Adão, o cabeça de raça, ele era perfeito. Mas ele teve a sua opção, porque ele não era um robô, ele tinha um livre-arbítrio de escolhas. E ele decidiu então fazer o desejo do seu coração. E todos nós hoje somos levados por essa natureza humana. Todos nós hoje, eu digo, a humanidade de modo geral. Somos levados por essa natureza humana, que é tendente a fazer o que é errado aos princípios de Deus. Mas Jesus veio e nos dá a oportunidade de nascer de novo. E essa oportunidade de nascer de novo é para ser diferente. Para usar Jesus, o segundo Adão, como referência. E assim estamos caminhando nós, nascendo de novo, se tornando nova criatura em Cristo Jesus, e sendo a sua imagem e semelhança, que outra hora tinha sido perdido lá atrás pela desobediência de Adão. O que é muito interessante é que o mesmo cenário que Adão enfrentou
no seu poder de escolha, ele decidiu fazer o desejo do seu coração. Jesus também teve esse momento lá no Getsemane, onde que ele estava lá orando, conversando com Deus, já chegando ali com o Pai, chegando já aquele momento da sua entrega, e ele já sentindo na sua pele, né, sentindo no seu corpo, todo trêmulo, suando sangue. Ali naquele momento, ele também tem a sua opção de escolha. Assim como Adão teve a sua opção de escolha e decidiu fazer o desejo do seu coração, Jesus naquele momento, com o poder da sua escolha, ele diz assim: Pai, tá difícil, vai ser difícil. Eu tenho a opção de escolha de passar esse cálice para trás. Assim como o primeiro Adão fez. Mas ele agiu diferente. Que não seja a minha vontade, mas a tua. Mas a tua vontade. Era essa a resposta que Deus esperava de Adão, o primeiro Adão. Deus, eu desejo aquela fruta ali, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Você entende que às vezes a natureza humana nossa, que é descendência deste Adão, ele não faz muitas perguntas de reflexão como essa. Ele já vai e toma a atitude assim como Adão teve. Que seja feita a minha vontade, vem cá. Muitas vezes desagradando a Deus. Mas Jesus veio e nos ensina diferente. Ei, não seja a tua vontade, mas a do Pai. Inclusive a oração que Jesus nos ensina, o Pai Nosso: Pai, que seja feita a tua vontade, nos céus e na terra. Jesus, ele dá modelos, né? Partindo aqui já para o final, a hora vai avançando. Hebreus 10, ele vem dizendo assim: por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e ofensa não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse: eu estou aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Pois, depois de dizer isto, como acima, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, ele remove o primeiro Adão, a estrutura que Adão criou através da sua desobediência, né? Mas ele instala o segundo princípio: que não seja a minha vontade, mas a tua. Ele remove então aí essa estrutura do primeiro Adão para estabelecer a vontade do Pai. Nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo Jesus de uma vez por todas. Então, ou seja, o sangue que corria no corpo do ser humano, que lançava o lado hereditário da natureza humana, o sangue que corria, era preciso então derramar o sangue de um inocente, um sangue puro. Por isso que Jesus então se sacrificou, derramando o seu sangue, para que o sangue dele viesse nos purificar, para nos tornarmos então igual a ele. E quando você nasce espiritualmente o sangue não é mais o sangue de Adão que corre nas tuas veias, mas é o sangue espiritual de Cristo Jesus. Fechando, diz assim, 1 Coríntios 15: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivente, mas o último Adão, que é espírito vivificante. Ou seja, primeiro Adão, ser vivente, mas o último Adão, Jesus Cristo, um ser espiritual, um espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu.
Quando você nasce de novo, você se torna um cidadão do céu. Quando você nasceu, concebido pela tua mãe, você se tornou um cidadão da terra. Ei, o que é da terra vai ficar na terra. O que é pó voltará para o pó. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de se tornarmos filhos do céu. Amém? Filhos do céu. Homem celestial. Assim também como são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, também traremos a imagem do homem celestial. Então essa é a questão. A velha natureza, os descendentes de Adão, é a natureza humana, é o cidadão humano, terreno. Mas o Senhor, Ele quer que nascemos de novo e mantenhamos uma estrutura espiritual, para que possamos então se tornar cidadão celestial. Amém? Essa é a questão. Adão teve a sua oportunidade, o poder de decisão, e decidiu fazer o desejo do seu coração. Jesus Cristo veio e quis fazer a vontade do Pai. O ser natural, o ser terreno, terrestre, que habita em você, que é a sua velha criatura, ele vai querer fazer coisas naturais aqui na terra. Mas Deus, Ele está insistindo para que você possa, essa nova criatura que foi gerada em você, ela possa ser vivificada dia após dia, pelo Espírito Santo de Deus, que está aqui como um penhor, como uma garantia, de que você terá uma residência no céu, porque você passou a ser um homem, uma mulher celestial. Mas aí tem uma questão, pastora. Homens naturais agem naturalmente, mas homens espirituais agem espiritualmente. Aí a pergunta é: por que muitas vezes nós agimos naturalmente, pendendo pelo nosso próprio interesse, pelo nosso próprio ego, aquilo que nos convém, aquilo que nos dá prazer momentâneo? E são coisas que evidentemente vai contra o homem natural, espiritual, aliás, que nasceu dentro de você. Então, essa luta que existe entre o homem natural e o homem espiritual é uma guerra diária dentro de nós, seres humanos. Mas o Senhor, Ele quer vivificar a tua alma, o teu espírito no dia de hoje, para que você então possa ficar firme espiritualmente, como diz a palavra do Senhor, crescer na graça e no conhecimento, até se tornar a estatura de um varão perfeito, um homem, uma mulher espiritualmente, que sabe aonde é a tua pátria, que não é aqui, mas é celestial. O poder de decisão está nas tuas mãos, a escolha é tua, você tem aí o poder de decisão. Adão decidiu fazer o que trazia ali um desejo no seu coração, mas Jesus deixou o exemplo. Eu vim para fazer diferente. Eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Se coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Se coloque sobre seus pés, adorando a Ele. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele testifica no teu coração que você é filho, que você nasceu de novo, que você é espiritual, que você é espiritual, que você já não é mais imagem e semelhança de Adão, como foi lido lá em Gênesis 5, mas que você foi gerado no Espírito, na água e no Espírito, na água e no Espírito. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e o Espírito Santo, Ele quer te nutrir para que você possa ficar forte espiritualmente. Então você tem a oportunidade no dia de hoje de render-se ao seu Criador. Como o pastor Du ministrou domingo passado, Ele é a videira, Ele é a árvore, e você precisa estar enxertado nele, você precisa estar sendo nutrido, alimentado por Ele. Isso é que faz a diferença do ser humano, de um verdadeiro cristão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, feche seus olhos nesse momento, feche seus olhos.
Diga assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu tenho o poder de escolha, mas eu quero que seja feita a tua vontade. Eu tenho um poder de decisão na minha mão, mas que seja feita a tua vontade.